Essa é a Igreja Renovada. Mais do que um lugar de culto, somos uma família, com muitos irmãos, diferentes uns dos outros, mas com algo em comum. Fomos salvos e renovados por Cristo. E essa verdade nos torna co-herdeiros com Ele na glória. Juntos, seguimos firmes para cumprir a grande comissão que nos foi dada: levar o Evangelho. Com o mesmo propósito, vivemos uma vida renovada, por Ele e para Ele. Temos momentos de adoração, palavras que transformam, e desde cedo semeamos no coração das nossas crianças, ensinando-as a conhecer e amar a Deus para que no futuro possam construir uma sociedade mais pura e um mundo melhor. Para os adolescentes, um lugar de crescimento, aprendizado e conexão com o propósito de Deus. E, para os jovens, um novo momento, o início de uma grande expansão em Deus. Temos também um ministério especial para a melhor idade, cuidando com amor e carinho daqueles que nos inspiram com sua sabedoria e experiência. Pela TV, estamos levando a verdade de Cristo para toda a cidade. E através da internet para o mundo. Venha fazer parte dessa família. Igreja Renovada. Uma igreja viva para o Deus vivo. Oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um Deus Tem o Melhor. No programa de hoje, você vai conferir um devocional para aquecer o seu coração. Vamos relembrar o último culto especial com a nossa feijoada. Tem o quadro Cristão pelo Mundo e o Jovem Pergunta com dúvidas reais da nossa galera. A matéria da nossa Fundação Afife Arão, Palavra Renovada e, claro, a nossa agenda da semana. Não sai daí! Vamos começar entregando esse tempo nas mãos de Deus. Prepare o seu coração, porque Ele quer falar com você. Graça e paz, família renovada. Eu vim aqui trazer mais um devocional, mais uma palavra do Senhor para a sua vida, para o seu coração. E eu espero que ela lhe abençoe, assim como me abençoou. E o tema, a pauta de hoje é sobre mantendo os olhos fixos em Jesus. Está pautada lá no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigada pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Nesse texto, nós vemos que é um episódio, um marco extraordinário, onde Jesus anda sobre as águas, onde é um dos maiores milagres que acontecem. Nós podemos perceber que no verso 26, Jesus ele começou a andar sobre as águas e ele foi até os seus discípulos que já tinham saído, que já estavam na travessia,
No entanto, eles não reconheceram a Cristo, eles não reconheceram a Jesus e ficaram com medo, achando que era um fantasma. Ficaram com medo, aterrorizados. No entanto, o Senhor disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Você já parou para pensar que quando a gente dá um passo de obediência, às vezes parece que tudo piora? Os discípulos, eles deram um passo de obediência, o Senhor mandou eles pegarem o barco, atravessar e ir até a outra margem, até o outro lado do mar. No entanto, quando o vento soprou, quando a circunstância parecia ter virado de ponta cabeça, eles poderiam se questionar: será que era isso mesmo? Será que nós estamos na direção certa? Será que Jesus mandou a gente vir para cá mesmo? Então, às vezes, quando a gente dá um passo de obediência, parece que tudo se desmorona, parece que as circunstâncias e as coisas não irão dar certo. No entanto, a gente precisa manter os olhos fixos em Jesus. Nós podemos perceber que, no verso 28, Pedro disse: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E no 29, Jesus respondeu a ele: venha. Pedro, ele teve esse ato de fé, ele se posicionou. E fica uma pergunta, um questionamento para a minha vida e para a sua vida, que é o seguinte: será que nós queremos continuar no barco da lógica, do lado racional, ou nós iremos começar a dar passos de fé em direção ao que o Senhor falou? Se o Senhor mandou vir, venha, por mais que o chão não seja tão sólido, né? Ele estava no mar, por mais que as circunstâncias e tudo pareçam contrário, obedeça à voz do Senhor. Continue com os olhos fixos no Senhor, continue ouvindo a sua voz, discernindo a voz dele em meio àqueles ventos turbulentos e toda aquela aflição. Então, o que nós precisamos fazer? Começar a analisar nossas vidas. Será que estou indo na força do meu braço, achando que é o melhor caminho, criando atalhos por ser mais seguro, por ser mais lógico aos olhos do mundo, aos olhos humanos? Ou será que eu vou ouvir a voz do Senhor e continuar obedecendo? Muitos podem falar que Pedro, negou Jesus, Pedro fez isso, Pedro fez aquilo. Mas ele foi o único ousado a sair do lógico e começar a caminhar e dar passos de fé diante do Senhor, diante da palavra que o Senhor liberou sobre ele. Pedro, ele não andou sobre as águas somente, ele andou sobre a palavra que o Senhor liberou sobre ele. No entanto, quando ele parou de olhar para Jesus, olhou os ventos soprando, olhou todas aquelas circunstâncias, ele afundou e ele gritou: Senhor, salva-me. E de prontidão, Jesus o resgatou, Jesus o acolheu. Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o Senhor que habita em mim, habita em você, Ele nos dará vitória. Então, aquela circunstância que parecia maior que os discípulos, fora do controle dos discípulos, não estava fora do controle de Deus, não estava fora do controle do Senhor. Então, essa circunstância, talvez na sua vida que você esteja passando, não sei qual área, lembre-se que Jesus é maior que elas. Jesus, ele pode fazer. Antes desse milagre acontecer, teve a multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira multiplicação, e os discípulos já tinham experimentado o sobrenatural do Senhor, o impossível se materializando na sua frente, e agora estavam com medo. Quantas vezes a gente já viveu coisas extraordinárias diante do Senhor e acontece alguma coisinha e a gente fica temeroso? O que nós precisamos fazer é voltar os nossos olhos para Jesus e com Ele, nós triunfaremos sobre todas essas coisas, porque é tudo dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Então mantenha os seus olhos fixos em Jesus, independente das circunstâncias, porque tudo passa, tudo tem um tempo determinado, Eclesiastes 3:1 a gente aprende isso. Então tudo passa, essa circunstância ruim vai passar, o deserto que a gente passa é passageiro, ele passa, não é para fazer morada, é só uma passagem para amadurecimento, para fortalecer o nosso caráter em Cristo Jesus. Então mantenha os seus olhos fixos em Jesus, busque a Ele em oração, em jejum, se aperfeiçoe nele, que o mais Ele fará na sua vida. E no último domingo tivemos um culto especial, seguido de um momento delicioso em família com a nossa tradicional feijoada.
Foi tempo de comunhão, unidade e celebração. Dá só uma olhada como foi. No último domingo, a Igreja Renovada transbordou de entusiasmo e gratidão. Irmãos e irmãs unidos, erguendo suas vozes em louvor e exaltação ao nosso Deus. Foi um culto marcado pelo mover do Espírito Santo. A mesa da ceia nos lembrou do sacrifício de Jesus. Corações foram transformados e o céu se alegrou com cada nova vida entregue a Cristo. Como família de fé, continuamos celebrando, lado a lado, em uma feijoada preparada com carinho, propósito e muita união. Porque onde há unidade, ali o Senhor derrama a sua bênção. E aí, filhão? Bom que você veio, viu? Bora entrando. A palavra de Deus ela é bem clara quando ela fala que nós temos que ter uma renovação na nossa mente. E para que possamos viver em comunhão, para que possamos ter discernimento do Espírito, nós precisamos ter esse conhecimento da palavra de Deus e ter uma mente renovada. Bem, hoje eu estive ministrando a palavra na célula, onde eu peguei a palavra que é disponibilizada pela igreja e nós compartilhamos entre nós irmãos da fé, onde nós edificamos uns aos outros na célula, compartilhando a palavra e edificando com comentários, conversamos e isso faz com que a igreja tenha comunhão uns com os outros, né? E a célula tem essa importância de fazer com que a gente fique mais perto do nosso irmão, tenha mais intimidade com nossos irmãos em Cristo. Tinha uma pessoa que quando eu vi na igreja, eu meio que já guardei um rancor, porque eu lembrei do passado, né? E essa pessoa estava no encontro junto comigo. Isso. Então ali foi liberado também um perdão, e o que ficou no passado ficou, e agora somos irmãos em Cristo. Queridos, a célula ela acontece toda quinta-feira, às 7 horas no nosso caso, é uma vez por semana. Aqui a nossa anfitriã é a minha sogra, e ela sempre diz que é muito bom receber a Arca de Deus na casa dela. Aqui é o lugar onde a gente se reúne, compartilha a palavra, adora ao Senhor, tem aquele momento de comunhão, e onde a gente cresce mutuamente. E se você não faz parte de uma célula, eu queria aconselhar você a entrar no site da nossa igreja e entrar lá na aba Células, que lá vai ter todos os endereços das células do ministério e você pode procurar uma célula mais perto da sua casa, ali no seu bairro. E eu tenho certeza que a sua vida, a sua família serão extremamente abençoadas. E chegou aquele momento em que a juventude pergunta e a gente responde. Bora ver o que rolou no quadro Jovem Pergunta dessa semana. Fala, Juventude Santa! Estamos aqui de novo com esse quadro maravilhoso, né? Jovem Pergunta. É o quadro em que você faz a pergunta e a gente responde aqui à luz da Bíblia. E hoje as perguntas estão demais, hein? Vamos para a primeira pergunta. Bom, a primeira pergunta é sobre o propósito de Deus. O propósito, ele não está limitado ao lugar, ao espaço, ao tempo, coisa nenhuma. O propósito está além disso, fora das quatro paredes da igreja.
O propósito, ele está ligado com a oportunidade. Aonde você tiver uma oportunidade, aí você pode fazer a obra de Deus e cumprir o propósito. Seja lá na academia, onde você treina, seja na escola, seja na faculdade, seja no seu trabalho, no curso onde você faz. O importante é que você aproveite as oportunidades para cumprir o propósito de Deus. Não é só no altar, não. É muito mais do que isso. Bom, a segunda pergunta é: como saber se realmente eu nasci de novo? Jesus mesmo disse assim em João 3:3, aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então a maior evidência de que a pessoa nasceu de novo é quando ela abandonou o pecado. Ela não vive mais na prática do pecado. Ela pode até pecar, mas aí ela vai se entristecer, ela vai se arrepender, ela vai confessar o seu pecado. E aí ela volta, abandona o pecado e volta a viver uma vida de retidão e de justiça diante de Deus. Então não é sobre a perfeição, é sobre transformação. Bom, a terceira pergunta, isso vai depender de cada um, né? Porque fama em si, ela não é pecado. Agora, se você deixar ela cair no seu coração, inflar o seu ego, você receber glórias, ao invés de canalizar essa glória para Deus, aí sim é problema, aí é pecado. Mas se você tem uma visibilidade, uma autoridade nas redes sociais e você usa isso para a glória do Senhor, para alcançar vidas através desse ministério, aí sim é um chamado. Lembre-se que palco sem intimidade é pura vaidade. Bom, respondendo à quarta pergunta, olha, Deus ele nunca nos mandou a fechar os olhos para a injustiça. Muito pelo contrário, lá em Mateus 5,6 diz assim, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós somos cidadãos do céu e nós devemos promover a justiça aqui na terra. Então, nosso papel como cristão é primeiramente orar, jejuar, orientar os mais leigos, né? A gente precisa se posicionar como cristão e como cidadão, como todo mundo é. Com os nossos direitos, nós podemos exercer a justiça aqui na terra. Aliás, nós fomos chamados a essa terra como igreja para fazer a diferença. A Bíblia diz até que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Esse é o papel do cristão, é fazer a diferença, é transformar a injustiça na perfeita justiça de Deus. A primeira coisa que se deve fazer é confessar o pecado. A Bíblia diz assim em 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, além disso, você precisa fugir de certas amizades e ambientes, porque eles te enfraquecem. Saia desses lugares, se afaste de pessoas que te influenciam de forma negativa. E aí você precisa orar. Você precisa jejuar de forma específica para levantar muros de proteção contra áreas vulneráveis da sua vida. Aí sim você vai conseguir caminhar sem estar cometendo mais os mesmos pecados. Lembre-se, cair não é o fim. Todo mundo está sujeito a cair. A Bíblia diz até que o homem cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Então, meu irmão, fique de pé, sacode a poeira e continue a sua caminhada com Cristo. E aí, jovem, você curtiu as perguntas e as respostas de hoje? Hoje foi forte. Essas perguntas foram selecionadas exatamente para você. Olha, você também pode fazer perguntas e nos enviar a sua pergunta. A sua pergunta, inclusive, pode sanar a dúvida de alguém e abençoar a vida de alguém também através desse programa. Estamos aqui respondendo todas as perguntas à luz da palavra. Até mais e beijo no coração. Um só Deus,
um só espírito, um só propósito. Somos a geração que escolheu viver por um único motivo: Jesus. O One não é só um nome, é um grito de unidade, um chamado, uma resposta. Não estamos aqui por acaso, estamos aqui por um só propósito. Tudo que somos, fazemos e buscamos tem um único centro: Cristo. Unir jovens em fé, amizade e fogo do Espírito. Ser rede de apoio, crescimento e despertamento. Mostrar que não precisamos de 1000 caminhos, só de um. Agora é com você. Você é parte disso. Vem ser um One com a gente. Em nossos corações arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tua. Hoje é Dia dos Pais e a gente preparou uma mensagem muito especial para todos os pais que nos acompanham. Receba com carinho. Pai, essa palavra tão pequena carrega um mundo inteiro de amor, força e responsabilidade. Você não é só o provedor da casa, é o exemplo de fé, a coluna que sustenta, o abraço que acalma. É quem se ajoelha primeiro para orar e se levanta primeiro para proteger. Na correria da vida, você ensina o caminho do céu. Com suas lutas, nos mostra o que é vencer com dignidade. E com seu amor, nos revela um pedacinho do coração do Pai Celestial. Nesse Dia dos Pais, convidamos alguns pais, não para ouvir, mas para nos falar. O que é ser pai? Ser pai é. Rapaz, ser pai é um desafio extraordinário. Ser pai é a melhor coisa do mundo. Quando eu soube que eu ia ser pai, eu fiquei com um pouquinho de receio de não ser o pai perfeito, mas com o tempo eu soube o que é ser pai. É felicidade, é plenitude de vida, né? É família, e família é bênção do Senhor, então os filhos também são. Então ser pai é isso. É cuidar de um presente que Deus nos deu. Para mim é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus e ao mesmo tempo um compromisso. Ser pai é ser educador, protetor, provedor e mais algumas outras coisas. E fazer o melhor para os nossos filhos. É você estar presente na vida dos filhos. Ser pai é você ensinar, mas também estar apto a aprender também com os filhos. Primeiro que a gente não foi ensinado a ser pai. A gente tem que ter exemplos, né? E eu não tive um exemplo de pai. Meu pai não morou conosco, né? Meu pai se separou da minha mãe e eu tinha 5 anos de idade. Então, o que eu aprendi hoje a ser pai foi com eles, com os ensinamentos deles mesmos, né? A responsabilidade de cuidar, de proteger, de guardar, né? De ter uma palavra de consolo. Ser pai é um presente de Deus, porque quando eu soube que eu ia ser pai, houve uma alegria muito grande no meu coração em saber que Deus tinha me abençoado. Ser filho é a bênção do Senhor, para os pais é mais ainda. Então louvo a Deus pelo Dia dos Pais, para aquele que é pai e para aquele que não é, vai ser ainda. Eu tenho 2 filhos, o Heitor e a Helena, e para mim eles são tudo na minha vida. Porque eu aprendi o que é amar quando os meus filhos chegaram.
Ser pai é ser protetor, é ser amigo. Porque a cada dia ver o crescimento deles, ver eles se desenvolvendo, para mim não tem preço. Eu acredito que quando eu olho para Jesus e eu olho para eles, eu sei o que é o amor. Que é amar, cuidar, dar carinho a todos os momentos. Eu amo ser pai. Uma palavra que define meus filhos, eu acho que uma palavra. Porque assim, existem pessoas. Não é uma palavra, são palavras, né? É o amor de Deus. Carinho, afeto, compreensão. É amor, é gratidão, é companheirismo. E eu escolheria alegria. Coisa que eu aprendi com meus filhos foi ser manso. Ser paciente. É aprender a ouvir. Uma coisa que eu aprendi com elas foi amar. A gente precisa dar atenção. Porque muitas das vezes a gente, nessa correria da vida, a gente não para ouvir os nossos filhos. E uma coisa que eu aprendi hoje com eles é aprender a ouvir, sentar com eles. E isso foi um aprendizado para mim, ter paciência em ouvir eles. É importante entender que eles têm muito a nos ensinar, o cuidado, a valorização, o respeito. Meu maior orgulho como pai é poder bater no peito e dizer que hoje eu tenho um sentimento de dever cumprido. E meu maior orgulho como pai é a convivência com minhas filhas, né? É eu chegar em casa e minhas filhas virem falar comigo, virem me abraçar, tá sorrindo todo o tempo, né? Meu maior orgulho como pai é estar presente na vida dos meus filhos. É estar caminhando com eles, estar vendo o crescimento dos meus filhos. Isso para mim é um orgulho. Estar sempre presente na vida deles. A cada momento, a cada segundo, poder participar do crescimento deles para mim é fundamental. Meu maior orgulho é ser pai. Esse é o meu maior orgulho, e saber que eu estou ensinando eles o caminho de Cristo. É a hora da palavra, que o Espírito Santo ministra ao seu coração através dessa mensagem abençoada. Hoje eu quero falar sobre vasilhas vazias. Abra aí 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 a 5. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio o credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhes: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Queridos, por que Deus falaria assim, falaria através de um profeta, e diria para essa viúva, para ela reunir vasilhas vazias? De que serve vasilhas vazias? E ela teria que pedir isso para os seus vizinhos. Ele não mandou ir lá para o meio da rua, ele não mandou pedir para o desconhecido, ele mandou pedir dos seus vizinhos. A edição corrigida e revisada da Sociedade Bíblica, ela enfatiza que ele queria não
poucas vasilhas. Nessa diz muitas vasilhas. Isso significa: peça emprestado muitos potes, muitas tigelas, muitas panelas, seja lá onde você guarda alguma coisa, mas o que você conseguir ajuntar, traga, reúna todos, mas tem que estar vazio. Por quê? Tudo que você conquistar, traga, e traga vazio, o que você puder. A viúva, irmãos, ela estava sem condições de coisa alguma. E ela deve ter ficado extremamente intrigada. Ora, eu vim pedir alguma coisa, o cara me manda pegar vasilha vazia, panela seca. Eu quero panela cheia, né? Mas ela ouviu aquela palavra. Ela não tinha ideia do volume que o seu vazio reunido iria determinar o seu futuro. Olha isso. Ela não tinha ideia do que o seu vazio hoje iria determinar o seu futuro. Às vezes nós queremos racionalizar muito as coisas e não entendemos quando Deus levanta um profeta e dá um comando estranho como esse. Ela não sabia como iria funcionar aquela história de vasilhas vazias, porque tudo que ela tinha aprendido era a obedecer. Irmãos, quando nós aprendemos a lição da obediência, não importa que o comando tenha sido absurdo, obedeça, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o que vai acontecer. Aquela mulher não se deu conta de que o seu vazio iria acumular literalmente, determinando uma medida que ela jamais imaginaria que iria acontecer. Seria algo muito miraculoso o enchimento de tantas vasilhas vazias. Mas Deus estava mandando, faça o comando que diz. O profeta disse para ela e deu uma resposta que ela não esperava, mas ele estava abrindo um leque na visão dela para poder enxergar o sobrenatural. Ei, por mais absurdo, deixa Deus abrir a tua visão hoje para você enxergar o sobrenatural que Ele tem para a tua vida. Talvez você esteja como ela, no vazio, não sabe o que vai fazer. Queridos, mas Ele deu outro comando. Olha, depois que você pedir as vasilhas todas, vai para a tua casa, você e seus filhos, fecha a porta. Olha isso, irmãos. E derrame o que você tem. E ele perguntou: o que você tem? Ela disse: eu não tenho nada. Nós reclamamos como esta mulher, irmãos, que não temos nada, porque estamos sempre olhando as coisas materiais que estão na nossa casa. Olhamos se tem roupa, se tem calçado, se tem comida na geladeira, se tem sofá, se tem televisão, se tem celular, né? Que a maioria pode não ter nada, mas o celular ele tem, né? Então, nós olhamos sempre o que tem na nossa casa, mas o que falta? Olhar para dentro de si mesmo. Está faltando olhar para ver a sua vida, como ela está. E muitas vezes ela está tão vazia quanto a geladeira. Diga misericórdia. Mas esse é fato. Deus, Ele queria mostrar para ela, irmãos, que se ela apresentasse o seu tudo, a sua plenitude, Ele iria enchê-la como ela precisava. Mas muitos de nós estamos como esta mulher, olhando o vazio da casa e esquecendo o vazio que está aqui dentro. Olha isso, irmãos, nós precisamos parar tudo para olhar primeiro para dentro de nós e ver como está a nossa vida diante de Deus. Sabe por quê? Deus, Ele não está interessado em encontrar a sua vida da melhor forma. Sabe, quando nós achamos que estamos bem, nós nos sentimos muito independentes. Nós não queremos buscar a Deus porque o nosso dinheiro compra tudo. Nós não queremos fazer mais coisa alguma porque podemos pagar pessoas para fazer por nós. Nós não queremos nem ser misericordioso com os outros. Passa de largo e olha e vai-se embora. Nós temos atitudes terríveis quando nós achamos que somos suficientes para fazer aquilo que nós precisamos e desejamos. Por isso que Deus, Ele está, na verdade, interessado na sua pior forma. Quando você acha que não é mais nada,
que não tenho nada, ninguém vai querer me contratar porque eu não sei fazer nada, ninguém vai me dar uma oportunidade porque eu não sou nada, e é uma visão de que não é uma pessoa, pode ser qualquer outra coisa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a força que você vai vai receber, ela vem exatamente dessa fraqueza, porque quando nós dependemos de Deus para que Ele faça alguma coisa, a dependência de Deus, irmãos, nos leva a ser quem realmente nós somos. Quando nós somos independentes, nós somos extremamente orgulhosos, e mais do que isso, nós não temos compaixão do semelhante. Isso é cruel. O que mais tem perturbado as pessoas hoje, que você vai conversar, é um vazio terrível que tem dentro de si. Não sabe explicar, mas é como se tivesse um buraco profundo dentro do seu coração, e muitos até chegam a expressar: eu estou no fundo do poço. Ei, não tem poço tão profundo que o Senhor não possa ir lá te buscar. Não tem um lugar que Ele não possa entrar. O Salmo 139 diz isso: ainda que eu vou lá para a profundeza da terra, ali o Senhor está. E Ele não quer que você habite num lugar como esse. Por isso que as pessoas, ao invés de ir buscar a Deus, começam a querer colocar algumas coisas nesse coração, que é como uma vasilha vazia. E começa a querer suprir essa vasilha colocando vícios, prazeres, orgias, e ninguém vai conseguir preencher essa vasilha vazia. Quantas pessoas, irmãos, estão como vasilhas vazias? Aquela mulher, quando ela foi até o profeta, ela disse para ele o que ela tinha. Ela primeiro informou: meu marido, teu servo. E aqui já tem a dica de que não era qualquer família. Era um homem que seguia o profeta, era um homem que tinha princípios, era um homem que sabia da lei, era um homem que tinha conhecimento e deve ter ensinado a sua casa, porque é um princípio dos judeus eles ensinarem a palavra dentro de casa até 12 anos para os seus próprios filhos. Então veja, ela disse que meu marido, teu servo, ele estava na tua presença. Logo, esses princípios estavam dentro dessa casa, senão ela não teria procurado o profeta. E aqui, irmãos, vem a pergunta do profeta para aquela mulher: como posso ajudá-la? Ela não foi evasiva, ela não ficou: eu não sei, eu queria um dinheirinho, né? Porque a gente está passando fome, a maioria só quer dinheiro. E ele disse: como que eu posso ajudá-la? Mas antes de eu dizer o que eu posso te dar, me diga o que você tem na sua casa. Essa pergunta, irmãos, é a que nós precisamos responder para nós mesmos, mostrando a realidade que tem na nossa casa. Não a realidade externa, sofá, geladeira, fogão, nada disso, não. Ela disse: tua serva não tem nada a não ser uma vasilha de azeite. A casa que tem azeite, irmãos, tem tudo o que precisa. Por quê? Porque o azeite é uma figura do Espírito Santo que nos unge. É uma figura daquele que nos acompanha. Jesus, quando subiu, disse que Ele enviaria o Espírito Santo, que era o Consolador, e Ele estaria nos conduzindo em todos os caminhos. Claro que naquela época o Espírito ainda não tinha descido sobre toda a carne, como hoje nós o temos, mas Ele estava presente, não quer dizer que Ele não existia, nada disso. Ele estava junto com o Pai, Ele estava junto com Cristo desde o princípio, e João confirma isso no seu capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio é o quê? Está começando tudo, não tem nada. Era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí, a palavra, o Verbo é a palavra. Essa palavra, João diz no versículo 10, o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
O fato do mundo não ter conhecido não quer dizer nada. Ele já estava aqui, ele formou todas as coisas junto com o Pai. Por isso, Eliseu, ele ensina aquela mulher, ele ensina para mim, ele ensina para você o que fazer quando nós nos sentimos vasilhas vazias. Ele diz: entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e teus filhos. Não tem um segredo mais extraordinário do que esse, irmãos, porque Deus nos chamou para ter relacionamento com Ele. Deus nos chamou para que nós estivéssemos a sós com Ele, e nada melhor do que estar a sós em família. Entrar na casa, ela não tinha um esposo, então eu vou ficar com meus filhos, nós vamos juntos buscar a presença do nosso Deus, e é ali que nós encontramos um novo ânimo, é ali que nós encontramos força, é ali que o Senhor dá direção para o nosso caminho, para o que fazer, por onde ir, como vai ser a nossa vida dali para frente. Veja, seja qual for a situação, quando nós entramos na presença de Deus, a sós no nosso quarto, ali é o lugar que Deus quer começar a encher a sua vasilha. Ela pode estar sequíssima, mas na hora que você entra no seu quarto e fecha a sua porta e começa a orar e buscar a face do Senhor, ali o Senhor começa a encher com sua presença, com a sua graça, com o seu amor. Ele vai derramando sobre nós tudo aquilo que nós precisamos para poder seguir a vida. A vida não vai parar porque o marido morreu, a vida não pode parar porque ela não podia trabalhar. Deus estaria redirecionando a vida daquela mulher. Queridos, Deus adora derramar a sua plenitude no seu vazio. Diga aleluia. O vazio do homem é o prazer de Deus preencher, porque Ele sabe a medida de cada um de nós. Não temos a mesma medida, claro, não pela aparência externa, mas pelo nível da busca que nós temos de Deus. Quem mais busca, recebe mais. Quem tem mais tempo para Deus, recebe mais. Quem busca pouquinho ou quase nada, a vasilha continua seca. Ou só o raso, só lá no fundo está coberto. Mas Deus tem a medida que é necessário para cada um de nós que o buscamos. Por isso que as nossas vidas, irmãos, ela não precisa ficar vazia. Muitas vezes não cabe nada de Deus nessas vasilhas, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Nós somos orgulhosos, soberbos, nós temos as nossas ideias, nós temos os nossos programas, nós confiamos na nossa própria força, e aí os nossos carismas e tudo aquilo que achamos que somos atrapalha, porque a vasilha está cheio do eu. Está cheio de nós mesmos. Como Deus vai ocupar esse lugar que nós não deixamos Ele usar? E tem uns que até uma santidade extravagante, é mais santo que Deus, diga misericórdia. Deus precisa esvaziar essa vasilha para que Ele possa enchê-la com aquilo que realmente é necessário. Por isso que quando você se apresenta a Deus vazio, o que Ele diz? É como se Deus parasse e dissesse assim: eu ouvi algo do seu coração. Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Senhor, eu não posso ignorar que tu és Deus e eu não sou coisa alguma. Aquela oração onde a gente realmente se sente um nada. É ali o momento em que Deus vai fazer o seu tudo. É a transformação que Deus vai fazer, porque o nosso vazio, irmãos, atrai a plenitude de Deus. O nosso vazio quer dizer para Deus: eu estou pronto para receber mais do Senhor, porque eu não tenho nada para dar. Isso é fantástico, irmãos, porque quando Ele nos enche com o seu Espírito, Ele nos deixa aptos para quê? Para buscar vasilhas vazias. Ele disse: olha, tu vai nos vizinhos e busca todas as vasilhas que você puder buscar. Foi o mesmo comando de Jesus: ide por todo mundo,
pregai o evangelho a todas as criaturas. Só as pessoas que têm as vasilhas cheias em casa primeiro, ela pode buscar vasilhas vazias para que elas possam ser cheias do Espírito Santo de Deus. E ele disse, olha, não busque poucas, não vá só em 1, 2, o máximo que você puder alcançar, mas não pare de buscar as vasilhas vazias. O profeta disse, irmãos, para que ela fizesse algo, você vai buscar e vai levar para a sua casa. Ah, não, na minha casa, como assim? Vasilhas vazias nós começamos a encher dentro da nossa casa. E eu vou lhe dizer 2 formas como nós podemos encher essas vasilhas vazias. A primeira delas chama-se intercessão. Você vai começar a orar por essas pessoas. Quando você começa a orar por elas, Deus começa a visitá-las, lá onde elas estão, no seu vazio, no seu desamor, achando que ninguém liga para eles, mas alguém já está orando pela sua vida, algo já está levando você a parar para refletir, meu Deus, eu preciso te buscar, eu preciso mudar a minha vida. Você acha que isso vem de você mesmo? Não, alguém já está intercedendo para que essa vasilha seja alcançada, e essa pessoa seja feliz e liberta na presença do Senhor. Por que Ele quer te buscar? Para que você pare de se sentir o inútil, para você entender que tudo é possível àquele que crê. Por isso que quando nós entramos em intercessão, irmãos, dobramos nossos joelhos diante de Deus, Ele não está simplesmente enchendo a nós, mas cada intercessão que fazemos, a Márcia tem hábito de trazer uma lista, assim, igual de supermercado, né? Ela traz uma lista de pessoas para ela orar. Eu disse, minha irmã, tu traz uma lista de mercado aqui, né? E ela vai lá orando um por um daquela lista que ela tem. Ela está lá buscando o quê? Vasilhas vazias. Nós estamos orando no culto da madrugada na caixinha, por quem? Vasilhas vazias. E estamos trazendo para a presença de Deus, no mundo espiritual ainda. E aí entra a segunda fórmula. A segunda fórmula de levar essas vasilhas vazias para a sua casa é através da célula. É na sua célula que Deus vai levar essas vasilhas, porque é lá que Ele vai restaurar essa vida. Ali é o lugar do derramar de Deus, trazendo esperança, trazendo perdão, trazendo libertação, conhecimentos novos que a pessoa ainda não sabe. Ela não vai ficar como uma geladeira vazia. Deus vai começar a derramar da sua unção, da sua graça, da alegria que não tinha mais prazer de sorrir, não tinha prazer de coisa alguma. Deus vai passar a ser o provedor daquela vasilha, o provedor daquela casa. Por isso, irmãos, que está escrito que Jesus fez isso. Esse é o exemplo de Jesus. Qual foi o exemplo? Ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo e derramou toda a sua plenitude em meu e em seu vazio. Foi o exemplo que ele deu. Se queremos que pessoas sejam alcançadas, libertas, esvazie-se de si mesmo, seja essa vasilha vazia, porque o milagre daquela mulher é uma tipologia do que o Senhor fez para encher o ser humano. É buscar a presença de Deus sem achar que é alguma coisa, mas necessitado da graça de Deus. Você pode reunir depois o vazio das pessoas com quem você buscou as suas vasilhas. Você vai poder derramar sobre elas. Mas às vezes a pessoa pensa em si mesmo que elas não estão fazendo nada demais. Queridos, nem sempre acontece no nosso tempo. Deus não responde às orações instantaneamente. Ele espera para ver o seu nível de desejo, a sua busca, a sua entrega acima de todas as coisas. O quanto estamos nos entregando para que essa bênção venha sobre as nossas vidas. Às vezes, através das nossas orações, os nossos amigos, nossos vizinhos, na escola, na faculdade, no trabalho, em todo lugar por onde você for, esse óleo, irmão, vai exalando o cheiro, é o perfume do Espírito de Deus. As pessoas sentem confiança de te procurar e dizer,
ore por mim. Eu vejo que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e sente desejo de abrir qual é a sua necessidade, porque o testemunho, ele está falando mais alto do que a boca. Às vezes as pessoas têm muita voz, mas não têm vida. E isso prejudica o reino de Deus para que ele não vá mais longe. Nós não devemos, irmãos, nos contentar simplesmente em apresentar o vazio para o Pai. Nós temos que reunir esse vazio, a dor daqueles que estão ao nosso redor, todos quanto nós pudermos, e pedir ao Pai que comece a encher aqueles vasos vazios. Às vezes nós nem sabemos como isso acontece. Como aquela mulher traga os vasos e ela ia só derramando. Ela não se preocupava quantos já tinham sido cheios. Ela simplesmente derramava. Queridos, Deus não nos conta com número como nós, 1, 2, 3, 4. Não. Ele quer saber quantas mais vidas ainda precisam de mim. Quantas mais vidas sentem necessidade de entregar-se a Deus. E as crianças iam trazendo os vasos, eles iam trazendo as vidas. Irmãos, crianças são tremendo ministério infantil. Por isso que nós devemos reunir o maior número de vasos vazios. Para quê? Para que eles possam conviver com você e você seja esse agente de Deus para derramar o azeite do Espírito sobre a vida deles. Jesus quer encher com a sua presença. A presença do Senhor em nós, irmãos, faz toda a diferença. Sabe por quê? Ele deu o exemplo. Qual é a razão da minha e da sua vida? Diga a cruz. O exemplo de Jesus é a cruz. Filipenses 2, 5 a 7, ele diz assim: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se entregou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Só vamos conseguir encher vasilhas vazias, irmãos, se nos esvaziarmos de nós mesmos, como Jesus fez. Esvaziarmos de nós mesmos e sermos cheios de amor por vidas, cheios de misericórdia, de compaixão por vasilhas vazias. Quantas pessoas nós encontramos diariamente que estão assim, querendo preencher o vazio da sua alma, e não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Pessoas que precisam encontrar o Jesus na cruz. O encontro que Jesus tem marcado com você, que está com o coração vazio, chama-se cruz. Ali na cruz foi o ponto que ele marcou para encontrar comigo e com você, porque ali encerra uma história de vida velha para começar uma nova. Ele nos dá, através da cruz, da sua morte, a oportunidade de nascermos de novo, sermos uma nova pessoa. Ele zera a nossa vida de pecados, irmãos. E é tão tremendo, porque quando ele trabalha no nosso coração, quando ele perdoa nossos pecados ali na cruz do Calvário, é tão lindo ver que Deus nos dá uma nova chance. Qual é a chance que Deus derrama sobre a minha e a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Ele zera a nossa história. Todo o nosso passado é lançado para trás. Eis que tudo se fez novo. O que vai valer daqui para frente? Ah, mas eu era bandido. O que vai valer daqui para frente? O bandido morreu na cruz do Calvário, a prostituta ficou na cruz do Calvário, o viciado ficou na cruz do Calvário. O Senhor entra para libertar, para lançar fora essa velha vida e colocar um novo tempo na nossa história. Por isso a Bíblia chama de novo nascimento. Nós precisamos aprender a acreditar no que o livro está dizendo. Mas Deus não vai me aceitar, olha como eu estou. Queridos, é exatamente isso que Ele quer. Venha como você está.
Isso é o que nós precisamos fazer quando nós reunimos todos os vasos vazios, quando nós reunimos essas pessoas desesperançadas, é trazer essa palavra, essa verdade da cruz, para que entenda que tudo vai mudar, se a decisão for real, se houver um arrependimento real, esvaziando-se de si mesmo, para que Deus possa enchê-lo com um novo começo, com o seu espírito, uma nova história. Por isso que o volume do seu vazio determina o quanto você pode ser cheio. Diga aleluia. Pode estar muito seco, não ter nada. Isso vai determinar o quanto Deus vai derramar sobre você. Às vezes, quando acha que está meio panela, ou até panela cheia, não tem espaço para Deus. Mas quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, como Jesus fez, nos tornamos servos. Nós vamos entender, eu preciso desse Jesus. Deus, Ele só pode encher, irmãos, aquilo ou aquele que se aproxima dele. Ele não vai fazer nada com quem não quer nada com ele. Põe a parte a que estiver cheia. Foi a última fala do profeta. Você vai encher esses vasos, e esses que estão cheios, você separa. Põe à parte. Quem são esses que já estão cheios? Ora, se nós oramos, nós levamos para a célula, nós enchemos com a graça do Senhor, ele já está cheio. Esses que estão cheios serão os novos líderes que vão encher outras células, que vão ganhar outras vidas, vão encher outros vasos. Irmãos, põe à parte o que Deus já tem feito, porque já são pessoas que estão desejosas de não mais receber, mas de entregar, de dar. Jesus, Ele deu a sua vida, Deus deu o seu Filho, e nós não queremos dar a nossa vida para Deus. Como assim, irmãos? Nós não podemos achar que as coisas acontecem porque somos nós. Tira, esvazia esse pote para ver se ele vai dar alguma coisa. Nada. Mas quando nós permitimos que Ele encha a nossa história, a nossa vida com o poder do seu Espírito, Ele vai fazer com que isso renda e alimente outras pessoas. Foi assim que Jesus ensinou os seus 12. Como que Ele ensinou? A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Mas vamos ficar com a primeira parte. Pois eu recebi do Senhor e que também vos entreguei. Eu só posso te entregar aquilo que eu recebo do Senhor. Você só pode entregar algo para alguém se você receber dele. E hoje Ele está entregando para você a sua vida. Ele morreu na cruz pela sua vida. Ele está de coração aberto, entregando o que Ele recebeu de Deus, a missão de morrer pelos nossos pecados. Querido, isso é tremendo, que quando Ele faz essa entrega, Ele é verdadeiro para encher a nossa vida também do mesmo azeite. Por isso que hoje o que Ele quer? Pegar essas vasilhas vazias para que Ele possa encher com o seu Espírito. E para você que quer ficar por dentro de tudo que vai acontecer por aqui, confere agora a nossa agenda da semana. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada. Quinta-feira, nós temos célula nos lares. E no sábado, às 15 horas, nós temos rede de crianças, tanto na sede quanto nas bases. E às 19 horas, nós temos rede juvenil, no templo e no anexo. E no domingo, às 8 horas, nós temos o melhor culto, a escola bíblica dominical às 8h30. Às 10 horas, nós temos rede adolescentes e o culto de celebração acontece às 10 e às 18 horas.
Às 18 horas também temos as nossas bases setoriais, que estão espalhadas pela nossa cidade. Atenção, igreja. Na terça-feira, às 19 horas, teremos o culto Homens de Honra no pátio da Igreja Renovada. E no templo, também às 19 horas, as mulheres estarão reunidas no culto Mulheres de Excelência. Reserve essa data, convide seus amigos e vamos juntos celebrar ao Senhor. Será um momento especial e totalmente preparado para você. Homens de honra e mulheres de excelência. Esperamos por você na Igreja Renovada. É nesta terça-feira, 12 de agosto, às 19 horas. E o programa de hoje vai chegando ao fim, mas a nossa semana está só começando. Que Deus te encha de fé, alegria e disposição para viver tudo o que Ele preparou para você. A gente se encontra domingo que vem ou na reprise de quarta-feira às 9 da manhã. Ah, e o programa completo também fica disponível no nosso canal do YouTube. Feliz Dia dos Pais, um beijo grande e até a próxima!